Entra em acordo sem demora com o teu adversário. Vá pedir o perdão, vá ministrar o perdão. Antes de pedir o perdão de Deus, busque ministrar o perdão, abrir mão, porque muitas vezes nós queremos que Deus nos perdoe, mas nós mesmos não queremos perdoar ninguém. Somos tão egoístas. Nós queremos que Deus perdoe todos os nossos pecados, mas não somos capazes de perdoar o nosso irmão, uma pessoa, por uma falta que ele fez, ou que sejam 2 ou 3 ou 10. Eu tenho certeza que as faltas do teu irmão para contigo não são maiores do que as tuas faltas para com Deus. E Deus nos perdoa de todas elas. Ele diz: entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, enquanto estás vivo, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. E em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último. Vocês creem na palavra de Deus? Sabe quem disse essas palavras aqui? Jesus. Eu sei que tem alguns intérpretes que falam assim: não, aqui Jesus está falando o seguinte: olha, se você tem uma dívida com alguém, paga, porque senão ele vai lá no tribunal da cidade dele e vai te entregar lá na justiça. A juiz vai te prender. Será que Jesus está dizendo disso? Do homem, da prisão? Não. Ele está falando: enquanto tu estás com ele a caminho. Esta vida é uma jornada, um caminho. Enquanto estamos a caminho, estamos caminhando, estamos vivos. Não permita que você morra e não resolva os problemas com as pessoas. A Bíblia diz que nosso dever como cristão maior é o amor, e a maior expressão do amor é o perdão. Então, é preciso que nós olhemos para dentro de nós e tratemos com o nosso coração, porque Jesus já nos perdoou e nós devemos perdoar também. Um pouquinho mais da frente, em Mateus capítulo 6, nos versículos 14 e 15, nos mostra claramente isso. Veja esses 2 versículos: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos... E se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial vos... Com respeito ao perdão dos nossos pecados para a salvação, tudo está feito. Mas com respeito ao reino, você pode reter o perdão de Deus para a sua vida quando você deixa de perdoar alguém. Primeiro, tratar com o coração, não é? Segundo, ouviste que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Ah, pastor, mas é porque é o seguinte: eu tenho uma coisa dentro de mim, sabe, pastor? Olha, não posso ver uma mulher passando. É porque eu sou do norte. É cabra macho. Está aqui, ó. Versículo 28 ou 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o de ti e lança-o fora. Pastor, eu tenho que arrancar meu olho? Calma. Ele quer dizer: tome uma atitude radical, nem que te doa na alma, mas pare de olhar para a mulher alheia. O pecado do adultério fere a santidade de Deus. Vocês creem nisso? Temos que tratar com a nossa carne, homens, sobretudo, e mulheres também. E ainda diz o texto sagrado em referência ao tratamento da carne, no versículo 30, ou melhor, no versículo 31. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Moisés disse isso, não disse? O 32 nos diz: eu, porém, vos digo, olha o que o Senhor vai ensinar: qualquer que repudiar a sua mulher, vírgula,
exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Não existe quebra de casamento seguido de um novo matrimônio, senão com a única exceção de relação sexual ilícita. Ou seja, divórcio não é permitido de acordo com a lei do reino dos céus. Esquece o divórcio. Começa a tratar com o teu coração e se converter e dialogar com a sua esposa ou com o seu marido e começar a orar e buscar em Deus uma maneira de viver. O divórcio não está no plano de Deus e não está de acordo com a vontade de Deus, exceto em caso de relação sexual ilícita. É a única exceção que Jesus Cristo nos coloca. E portanto, vamos zelar do nosso casamento. Vamos entrar no reino com nossa família. Maridos, amem suas esposas. Esposas, amem seus maridos. Vamos nos submeter à vontade de Deus. Vamos buscar em Deus. E não vamos simplesmente considerar que ser servo de Deus é qualquer coisa. É grande privilégio. É grande privilégio. E assim nós temos ainda muitos outros tratamentos a ser feito. Enfim, de todo modo, tratamento com o coração, o tratamento para com a carne. E nós também já falamos das obras de justiça aqui, não falamos? Da oração, do jejum, das ofertas, não foi? Conforme está em Apocalipse 19, versículo 8, que aqueles que haverão de reinar com Cristo estão vestidos de vestiduras brancas, de linho finíssimo, branco e puro, e nos é dito que essa veste branca de linho são os atos de justiça dos santos. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 23 a 27, nos é dito o seguinte, Paulo dizendo, olha, eu não desfiro golpes no ar, antes eu esmurro o meu corpo. Eu reduzo o meu corpo à escravidão, para que de alguma maneira eu possa ser aprovado no dia de Cristo e não ser desqualificado. Irmãos, eu sei que o nosso corpo tem uma fadiga grande, não é? Irmãos, se nós formos atentar e dar atenção aos reclames do nosso corpo, nós não vamos servir a Deus. É preciso que nós venhamos a reduzir o nosso corpo à escravidão, colocá-lo sob a disciplina e assim cumprir com a vontade do Senhor. De todo modo, em suma, para que os irmãos estejam claros, a Bíblia nos diz no final do Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, que aquele que ouve a palavra de Deus e a coloca em prática é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha, que tendo vindo as chuvas, os ventos e os rios, e dando de ímpeto contra aquela casa, ela permaneceu firme e não caiu. Você está construindo a sua casa. Tudo o que você faz, todas as suas obras, todo o seu proceder, o seu falar, o seu andar, o seu agir, são obras que são obras de edificação. A pergunta é, no dia de Cristo, quando os ventos derem de ímpeto contra a casa, contra os rios jorrarem contra a sua casa, e contra a chuva cair do céu contra a sua casa, que é o julgamento de Deus, dos anjos caídos e dos homens, a sua casa permanecerá em pé? Só permanecerá se você é aquele homem que ouve e pratica a palavra de Deus. Ao contrário, tem um homem que, ouvindo a palavra de Deus, mas não colocando-a em prática, é comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a areia, e vindo os ventos, os rios e as chuvas, deram de ímpeto contra aquela casa, e aquela casa caiu. Eu quero dizer aos irmãos que essa mensagem ela é muito pertinente para os dias de hoje, e conforme diz o capítulo 21 de Apocalipse e 22, João viu novos céus e nova terra. Depois do milênio, quando tudo tiver sido encerrado, tivermos desfrutado do galardão, e os crentes disciplinados, saídos da disciplina,
nós constituiremos na eternidade a nova Jerusalém com o Senhor, o tempo em que não haverá mais dor, nem lágrima, nem morte. Tudo terá passado e vamos então desfrutar a eternidade com nosso Deus.